patrocinadora master do Palmeiras, bem perto de virar parceira do Flamengo, e isso pode gerar confusão. Já que falei sobre o Palmeiras, o Tatío Verdama recusou mais uma oferta, agora de quase 100 milhões de reais, por um jogador titular. Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se preferir, é tempo de pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Palmeiras, que recusou mais uma oferta da Europa, agora do Milan, quase 100 milhões de reais por Agustín Gyaia. A oferta foi de 15 milhões de euros, que hoje equivalem a 94 milhões e meio de reais. Verdama entende que o Gyaia é super importante dentro do planejamento a curto e médio prazo, e já mandou avisar, inclusive, que não tem a intenção de negociar o jogador, mesmo com interesses de Bayer Leverkusen, Napoli e Benfica. E é curioso contar que o Gyaia, que custou mais de 40 milhões de reais, demorou um tempão para se adaptar ao Palmeiras. No início dessa temporada, inclusive, ele não conseguia engrenar, era mais reserva do que titular, na comparação com o Mike e Marcos Rocha. Depois de algum tempo, enfim, virou titular absoluto, peça importante, a ponto de o Palmeiras ter aberto mão do Mike, que foi para o Santos, e do Marcos Rocha, que acaba de se tornar reforço do Grey. Para a lateral direita, além do Gyaia, o Palmeiras tem o Kelvin, recentemente contratado, do CSKA, da Rússia, e o Gilberto vai ser preparado, como atleta da base, para ocupar a função de terceiro lateral do elenco. Só para fechar de vez em relação ao Verdão. Contrato do Gyaia com o Palmeiras se encerra em 2029, e a tendência é que ele só saia por cifras astronômicas, até porque dinheiro deixou de ser problema. O Palmeiras já faturou mais de R$1 bilhão em apenas 7 meses da temporada de 2025. Hora de falar sobre Flamengo, com uma novidade surpreendente. A tendência é que o Flamengo, sim, na próxima segunda-feira, a Sportingbet, como sua nova patrocinadora master. Você não ouviu errado, a Sportingbet é a mesma parceira do Palmeiras, e tem negociações avançadas com o Flamengo. O Brunegro divulgou, na noite dessa sexta-feira, uma nota afirmando que colocou um ponto final na busca por um novo parceiro. Ele até explicou as condições dessa parceria, dessa negociação, abre aspas, para o Flamengo. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing, além da Flamengo TV, assim como compromissos de marketing entre as partes. O formato de concorrência ocorreu por meio de uma proposta única, ou seja, não houve leilão, ou uma segunda rodada com novos valores. E o Flamengo termina essa nota dizendo, abre aspas, esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Também, segundo o Flamengo, foram 6 casas de apostas que se ofereceram e fizeram propostas para ocupar o lugar da feira. Sporting teve seu contrato incidido durante a semana. Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet, Petano e Bet Nacional ocorrem durante a live dessa sexta-feira. E a Sportingbet, a dona da melhor proposta. E é aqui que vem o grande problema. A oferta certamente é superior aos 100 milhões de reais que a empresa paga ao Palmeiras pelo patrocínio máximo. Especula-se que no mínimo 200 milhões de reais é a medida mínima do Flamengo. Diante desse cenário, o que você acha que o Leila Pereira vai fazer quando, na segunda-feira, ao anunciar a Sportingbet como patrocinadora pelo Flamengo, a presidente do Palmeiras, certamente, vai ficar bastante chateada, porque a empresa com a qual ela fechou uma parceria de 100 milhões de reais fixos por ano, mais 73 milhões de reais, vai estar indo para o grande rival para pagar exatamente o duplo. A tendência é que a Leila peça um reajuste na parceria com a Sportingbet ou até coloque em risco essa parceria atual. Vamos aguardar as cenas, mas, pelas próximas capítulos, confesso que fiquei surpreso. Queria saber a sua opinião. Já usa espaço para comentário e diga o que você acha que a presidente do Palmeiras vai fazer diante desse cenário. É verdade que o Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras. Não dá para cravar. Agora é verdade que o Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras. Não dá para cravar. O Dineressa ganha de verdade. O contrato se encerra em dezembro. Os xingamentos da torcida pesam contra. Mas acho que tudo vai depender da forma como o Palmeiras vai terminar a temporada. O Abel tem afirmado que não vai deixar para avisar o Palmeiras sobre sua decisão no fim da temporada. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vamos falar agora sobre Palmeiras, que com a chegada do lateral esquerdo do GFT e do goleiro Carlos Miguel,
alcançou a incrível marca de 635 milhões de reais em reforços somente no ano de 2025. Esse número fica ainda mais significativo na comparação com 2024, quando o Palmeiras contratou 8 jogadores e gastou 193 milhões de reais. Importante destacar que dos 11 reforços dessa temporada, somente Bruno Fuchi chegou sem custos. Ele veio por empréstimo do atleta goleiro numa troca com o Galos. Agora todos os números. Há só uma curiosidade. Leila Pereira, enquanto presidente do Palmeiras, foi sempre muito criticada por gastar pouco com reforços. Essa coisa começa a mudar no ano passado com quase 200 milhões de reais de investimento e se torna ainda mais impressionante em 2025. Agora os números. Jogador mais caro do Palmeiras, Vitor Roque, comprado por 155 milhões de reais. Jogador mais caro do Palmeiras, Vitor Roque, comprado por 114 milhões de reais. Sócia chegou por 90 milhões de reais. Torre 73 milhões de reais. Martins 47 milhões de reais. Gepité 44 milhões de reais. Kelvin recém-contratado, 32 milhões de reais. Micael, 30 milhões de reais. Carlos Miguel e Lucas Evangelista, 25 milhões de reais cada. Já falei que o Bruno Fuchi chegou sem custos. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Oferta de 10 milhões de euros por um zagueiro reserva. Essa é a realidade do Verbão, que tem vendido e feito grandes negócios. De acordo com o jornalista Gustavo Soler, o zagueiro Benedetti, de 19 anos de idade, é alvo de um time da Europa. Fui atrás dessa história e posso contar para vocês que a oferta, que já chegou recentemente às mãos do Palmeiras, é de um clube da Premier League, ou seja, da primeira divisão do futebol inglês. Algum tempo atrás chegaram a especular que o Arsenal teria interesse na contratação do Benedetti. Mas a fonte Alguém Verde não quis confirmar qual clube da Premier League fez essa oferta. É só importante contar que em janeiro o Palmeiras já havia recebido uma outra proposta de 12 milhões de euros e entendeu, na oportunidade, que não valeria a pena fazer o negócio. Zagueiro revelado na base do Palmeiras, comprado da Ferroviária do Sub-17, o Palmeiras, no primeiro momento que o compra, não gasta nada, passa a ter uma parceria e depois adquire um percentual um pouco maior, pensando exatamente no momento de uma venda. Atleta formado na base do Verdão e que já disputou 9 partidas pelo time principal somente em 2025. Só para completar, contar que Marcos Rocha se despediu dos atletas do Palmeiras, dos funcionários, nesta sexta-feira, um dos maiores vitoriosos da história Alguém Verde, pelo menos recentemente. Já para completar, GFT está totalmente comprado. Palmeiras, Rangers e estádio do jogador já chegaram a um acordo e o atleta é esperado no início da próxima semana em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura do Pentegrado. Sobre mais uma despedida no Palmeiras. Uma despedida no Palmeiras. Marcos Rocha se acertou nas últimas horas com o Grêmio e deve ser anunciado em breve. Poucos dias depois de Mike fazer o mesmo caminho, trocou do Palmeiras pelo Santos. O Marcos Rocha tinha contrato até 31 de dezembro e vinha sendo pouco aproveitado, especialmente depois da chegada do Kelvin, que se tornou uma peça ilustrativa. O Abel Ferreira tem a intenção de fazer do Jair o titular absoluto e o Kelvin o reserva imediato. A terceira opção ficaria para alguém vindo das categorias de base, no caso Gilberto. Até por isso, o Marcos Rocha percebeu que estava sobrando e começou a buscar alternativas no mercado. O Grêmio apareceu com uma proposta interessante de vínculo até dezembro de 2026. E o anúncio deve acontecer nesta sexta-feira. Dessa maneira termina uma das passagens mais vitoriosas da história recente do Verdão. Marcos Rocha venceu praticamente tudo. A carreira dele, que é super vitoriosa, o cara faturou em todos os clubes 3 Libertadores, 3 campeonatos brasileiros e mais 2 Copas do Brasil. Importante lembrar que o Grêmio buscava um lateral direito já há algum tempo. Chegou a se mudar o Mike, chegou a buscar outras alternativas e acaba de fechar com o Marcos Rocha. Só para completar, registrar que com a saída do Marcos Rocha, estavam apenas 3 atletas no Palmeiras que estavam lá quando o Abel Ferreira foi contratado no fim do ano de 2020. São eles o goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes e o meio-atacante Rafael Veiga. Todos os demais já foram negociados. Hora de falar sobre o Palmeiras, dia bastante feliz. Primeiro por mais um reforço, GFT lateral esquerdo revelado no Fluminense, e que pertencia ao Rangers, foi comprado na tarde desta quinta-feira. Rolou uma reunião em Londres entre representantes do Palmeiras, representantes do jogador e também do time escocês. O martelo foi batido. As cifras não foram reveladas.
Há quem fale em 5 milhões de euros. Vou esperar mais um pouco para tentar buscar essa informação mais precisa. Só para lembrar que o Rangers havia comprado o GFT do Apoel por 800 mil euros, que equivaleram a 80% dos direitos econômicos. Na temporada passada, o GFT foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês. E assim, o Palmeiras, com um contrato de 5 anos, chega para ser o reserva do Piqueires e ocupar a posição que era, até outro dia, do Vanderlande, negociado com o Red Bull Bragantino. Importante contar, porém, que nas redes sociais, torcedores do Rangers comemoraram a saída do atleta, meio que agradecendo ao Palmeiras por se livrarem do lateral esquerdo brasileiro. Confesso que fiquei surpreso com a reação dos torcedores. Para completar, registrar a excelente vitória palmeirense contra o Universitário no Peru. Jogo de ida nas oitavas de final, o 4x0 foi gigante. Grande atuação de Flávio Lopes, que marcou 2 vezes. Vitor Roque também desencantou, fez grande jogo, que não marcou gol, sofreu pênalti. Enfim, com a ação do Palmeiras, muito convincente o Palmeiras. Pode até poupar todos os seus titulares na partida de volta, que vai passar para a próxima fase. E aí aguarda o vencedor do confronto entre Libertad e River Plate, que se enfrentaram na noite dessa quinta-feira no Paraguai. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui e pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Só para completar, registrar também que Gustavo Gomes, autor do primeiro gol do jogo de pênalti, se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Foram 13 gols marcados.